Vivo! Seja bem-vindo à nossa live, que é uma live esquenta relacionada à nossa semana de empreendedorismo feminino. Você que vai chegando aí, já envia os aviõezinhos para suas amigas, para que elas possam estar aqui conosco nesse dia e aprender um pouco mais sobre liderança e transformação. Hoje teremos aqui uma convidada super especial, que é a Gisela Dias, é uma angolana que reside em Portugal, formada em gestão e administração pública, uma mulher forte, corajosa, que tem sido influência, que tem sido referencial nessa geração. Atualmente ela reside em Leiria, aqui em Portugal. É uma pessoa incrível que carrega uma mensagem poderosa. Então esteja com os ouvidos atentos para que você possa receber o melhor nessa manhã. Olha aí, vamos ver quem já chegou aqui, quem está conosco. Gabriele, temos aqui a Mirilandes, temos a Elsa. Sejam bem-vindas, meninas. Encaminha aí os aviãozinhos para as colegas, para as amigas, para as mulheres empreendedoras ou que desejam abrir os seus negócios. Você que está aqui hoje, que você já está presente nessa manhã, comenta aqui se você já tem algum negócio, se você já empreende. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já tem algum negócio aberto, se você tem uma ideia e que por acaso ainda não efetuou porque tem medo, se sente insegura. Muito bem, alguém está colocando aqui, vou encaminhar para outro Instagram. É a Gabriela, Gabi, nossa querida Gabi também, que é palestrante. Isso, vão encaminhando aí os aviãozinhos para que as mulheres estejam aqui hoje para serem ativadas, para que possam viver essa jornada da transformação, acolhendo aquilo que foi chamada para viver, né? Sendo realmente uma líder eficaz nessa geração. Vamos lá. Nossa convidada está quase chegando, ainda não entrou. Daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Eu quero começar falando um pouquinho... O som tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Alguém falou que o som tá baixo. O som tá ok para todos? Como é que está o som? Me digam, por gentileza. Tá baixo para todos? Alguém colocou aqui que o som tá baixo. Mirilandes, como está o som? Me diga por gentileza. Mais alguém está detectando o som baixo? Ou tá tudo ok? Tudo ok com o som? Está sem som? Ok, tá mudo? Olha, então eu vou fazer o seguinte, já que está mudo... Eu vou sair e vou entrar novamente, meninas, porque alguém falou que está mudo. Olha, 2 pessoas disseram que está ok, que está ótimo. Olha, então quem disse que o som está mudo, verifique o seu aparelho. Pode ser o seu aparelho que esteja com problemas. Bom, então vamos lá, meninas. Vamos começar falando um pouquinho dessa temática, que é liderança e transformação. O que é a liderança, gente? Eu achei uma definição incrível sobre liderança, porque a liderança muitas vezes nós pensamos que é alguém estar no topo hierárquico de uma empresa, enfim, de uma nação, mas liderança ela está ligada intimamente à capacidade de influenciar e gerar indivíduos com objetivos comuns. Olha só que incrível. Então, a partir do momento que eu me levanto como uma mulher de êxito, como uma líder excelente na minha geração, significa que eu vou influenciar outras pessoas, que eu vou ativar outras vidas, que eu vou, além de levar uma mensagem poderosa, eu vou motivar grupos e pessoas a viverem os seus verdadeiros chamados, a cumprir a sua missão aqui nessa terra, né? E a transformação, ela acaba vindo junta, porque a transformação não é simplesmente algo passageiro. A transformação, ela está ligada a uma mudança profunda. Ela está ligada a uma mudança que vai ecoar por gerações. Algo que vai deixar realmente um legado. Não é uma mulher que deixa pegadas, mas é uma mulher que deixa um legado, uma mulher que está deixando algo valioso, está trazendo uma mensagem
que além de produzir mudança na própria vida da pessoa, gera mudança também na vida de outros indivíduos. Deixa eu verificar aqui se a nossa querida Gisela Dias, que é a nossa palestrante, que irá trazer uma mensagem hoje, um pedacinho daquilo que nós iremos viver na semana de palestras. Deixa eu verificar se ela já está aqui conosco. Gisela. Vou mandar aqui. Acho que ela já está quase entrando. Se ainda não entrou. Mas vamos falando aí. De onde que você é? Coloca aí quem é do Brasil, quem está falando de quem está nos ouvindo de Portugal ou de Angola, né? Porque a nossa convidada do dia é angolana. A Gisela Dias, uma mulher forte, corajosa, que tem aceitado um chamado para ativar outras mulheres, que tem sido um exemplo dentro do seu país, que é Angola. Olha, temos a Sil aqui do Brasil por Elas, que está aqui conosco, seja bem-vindo. A Karina também, que está ouvindo do trabalho, seja bem-vinda, Karina. Olha, a pastora Adriana aqui mais uma vez conosco. E Leiria, Portugal em peso. Ah, muito bem, o pessoal de Leiria está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Eu estou falando de Coimbra. A Gisela não está conseguindo aderir, mas eu vou tentar aqui novamente encaminhar o convite para ela. A gente encaminhei novamente, Gisela. Veja por gentileza se você consegue aceder ao nosso convite. Consegui. Maravilhosa! Demorou, mas eu consegui entrar. Seja bem-vinda, minha querida! Obrigada, Estamos obrigada. ansiosos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua mensagem, porque sabemos que você é Que uma assim mulher que carrega um potencial incrível, uma mulher que já tem desenvolvido um trabalho com outras mulheres, né? E tem essa mensagem poderosa sobre liderança e transformação. Olha que incrível. Eu estava aqui, Gisela, fazendo uma breve introdução sobre a palavra liderança. Que muitas vezes as pessoas elas ligam liderança, associam a palavra liderança a um cargo. Mas liderança, ela vai além disso. Liderança, ela está ligada à nossa capacidade de influenciar, à nossa capacidade de despertar pessoas aqui, como estamos falando mais para um público feminino hoje, né? Essa capacidade de ativar mulheres para que elas possam viver essa jornada da transformação e fazer com que outras mulheres possam fluir, né? Fluir dentro daquilo que é a sua missão de vida, a sua missão pessoal, a sua identidade. Sim. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Uhum. falasse um pouquinho sobre essa sua jornada com o empreendedorismo feminino e principalmente essa mensagem poderosa que você carrega, que é sobre liderança e transformação. Obrigado, Fátima. Bom dia a todos. Já vi aí que tem pessoas de Angola, Portugal, Brasil. É uma honra, é uma bênção ter vocês aqui conosco. Espero que o dia de hoje, que a partir do dia de hoje seja diferente para vocês, que esse tema seja um divisor de águas, assim como esse projeto da Fátima é um divisor de águas, não só para mim, como todas as meninas que estão envolvidas nesse projeto. E é uma bênção ter você. Eu sou a Gisela Dias dos Santos, nesse caso, angolana. Mudei para Portugal há 2 anos, por força maior tive que vir para aqui, mas Deus faz as coisas do jeito dele e não é do jeito que nós imaginamos, mas como Deus quer que seja feito para nós e assim está a ser. Falando um bocadinho do que é o tema liderança e transformação, por acaso eu ouvi a Fátima fazer uma contextualização, uma definição do que é a liderança e transformação. E é muito importante saber que, e esses dias eu estive a estudar e vi que qualquer líder passa por um processo de transformação. E o mais interessante disso, passar pelo processo de transformação, é que a liderança é algo que começa dentro das nossas próprias casas. E é algo que vem dentro de nós, é tipo como se fosse, é isso que a Fátima disse, a nossa identidade. É dentro de casa que você começa a liderar e depois você precisa necessariamente ser transformado em função dessa palavra. Porque a liderança é
movimentar, tem motivar grupos, transformar uma sociedade, transformar uma família, uma igreja. E tudo isso requer que haja uma transformação em si mesma, que é de dentro para fora. Porque não adianta você querer ser líder e não transformar a tua maneira de ver as coisas. Verdade. Está a ver aquela transformação? Porque você vai liderar, mas é sobre você ou sobre os outros? Porque você vai liderar uma casa, uma família, uma empresa, um negócio que você vai fazer, as pessoas com quem você vai lidar, os passos que você tem que dar para ser um bom líder. Tudo isso conta muito para essa fase. É verdade. A liderança feminina, ela carrega, né, consigo essa força, essa potência. Porque a mulher, ela consegue transformar também os ambientes, ela consegue carregar, ela consegue trazer vida, ela consegue nutrir os Exato. ambientes, né, que Exatamente. ela está inserida. Fala um pouquinho, Gisela, sobre como tem sido, você é de Angola, como tem sido essa sua estadia em Portugal, em relação a esse seu projeto, né, que é voltado também ao ensino. Você carrega essa mensagem poderosa, né, Certo. de educar, não é nem educar a palavra, mas ativar o conhecimento das pessoas, né, das mulheres. Então, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido isso. Na verdade, nós em Angola temos uma. Atualmente, falando atualmente, há muitas mulheres, claro, que andam se levantando, muitas empresárias, mas nós viemos de uma cultura onde o homem é o líder da casa. Nós viemos de uma tradição, nós somos muito tradicionalista na questão de que a mulher é mesmo para ficar em casa, é cuidar da Uhum. roupa, é cuidar do marido, e não para ter ideias, se calhar ser empreendedora, criar um negócio. E na época em que estava em Angola, por acaso eu trabalhei muito liderando grupos de trabalho e grupos que eram homens e que você às vezes quando você é mulher liderando homens e às vezes muitas vezes eles perguntavam, não, como é que é possível? Somos, imagina, tipo 10 homens, como é que uma mulher que vai nos liderar? Partindo do princípio de como a maneira que a pessoa foi crescendo, a ideologias, os valores daquilo que você foi ouvindo durante o tempo que você foi crescendo. E nós em Angola temos muito isso. Os homens estão crescendo dizendo: tu és o homem da casa, tu és a cabeça da casa. Não deixa de ser, particularmente, não deixa de ser. Mas sendo uma mulher como chefe, liderar uma equipa, você tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento, orientação, porque não é fácil num, num tempo em que os homens, ou num país como Angola, particularmente porque eu convivi, cresci, é a minha nação, ter você como líder, liderar vários homens, ter estratégia, fazer o que tem que ser feito, mas na verdade eu acho que é muito bom ver mulheres a se levantarem atualmente. Verdade. Muito bom ver mulheres empreendedoras de sucesso, mulheres que têm lutado, porque hoje, se nós estamos aqui, é porque outras mulheres também levantaram e lutaram as nossas lutas. A nossa causa tem sido lutada, muitas mulheres têm se levantado a favor do que nós mulheres merecemos ser ouvidas. Nós mulheres temos, e nós temos capacidade, porque a mulher começa por liderar uma casa. Ainda que o homem seja a cabeça da família, mas a mulher acaba liderando uma casa. Ela acaba educando o filho, o peso da responsabilidade dos filhos acaba caindo sobre a mulher, sobre a casa. Então você fica a cuidar de casa, Verdade. família, ainda tens que cuidar do esposo. Então essa questão da liderança, digo no contexto feminino, temos a capacidade de liderar, de nos darmos com as pessoas que lideram. É isso mesmo. E quantas mulheres fortes, né, têm se levantado Exatamente. nessa geração, em várias nações. Eu fui dar uma pesquisada aí nessas mulheres guerreiras, e aí eu até anotei aqui algumas de alguns países especificamente. Nós temos a Oprah, né, que veio de uma infância difícil e que inclusive tem um projeto incrível sendo realizado em África do Sul, voltado para a área da educação, né?
Então é uma mulher que tem realmente uma história de superação. Aí nós temos ali no Brasil a representante da Magazine Luiza, que revolucionou o varejo, que é a Luiza Trajano. E aí em África, né? Aí você vai me corrigir se eu estiver enganada, algumas eu conheço, outras não. Temos a Graça Machel, né? Que se destacou como uma das maiores ativistas também na área da educação e dos direitos das mulheres no continente africano. Sim. Né? E aí temos a Isabel dos Santos, apesar de algumas controvérsias, mas é uma mulher que tem um Uma questão diferencial, política, é por referência, acaso. né? Na área das telecomunicações, energia, finanças. É uma grande mulher de negócios. Tanto é que penso que a nível da Angola, a Isabel dos Santos fez um trabalho muito bonito, que é voltado mesmo ao representante do feminismo, né? Nós como mulheres, vendo ela no poder, a maneira com que ela geriu muitas empresas em Angola, muitas oportunidades foram dadas não só às mulheres, mas a outros gêneros, mas foi muito importante o impacto que ela teve naquilo que é as estatísticas de mulheres em Angola, e atualmente temos muitas outras mulheres que a nível da África têm tido um impacto muito grande naquilo que é o reconhecimento das mulheres, que atualmente já tem várias mulheres a serem líderes em várias empresas, em vários países. Eu tive por acaso também a pesquisar um bocadinho, teve uma notícia que saiu, acho que dia 10 de março, que diz que Portugal está no top dos países que onde tem mais mulheres líderes empresarial. E isso é Olha, muito bom. potente. Apesar que nós somos imigrantes, mas vendo que... E atualmente você vê que realmente há muitas mulheres empreendedoras em Portugal. Digo, tanto as natas, as portuguesas, as brasileiras, angolanas, Verdade. moçambicanas, pode ser estrangeiro, mas há um impacto muito grande nas mulheres empreendedoras a nível de Portugal. E vê-se isso claramente porque há um Conselho Federal Administrativo, tem um relatório que foi publicado em 2024, que diz que o Brasil e Angola estão no topo da lista quando o assunto é empreendedorismo feminino. Muito bom. Vê lá quanto é interessante, nem eu tinha noção de quanto Angola e Brasil estão no topo, porque Muito realmente há bom. muitas mulheres, de pequenos a grandes negócios, há muitas mulheres a se levantarem, É isso mesmo. muitas mulheres a investirem nesse ramo e o importante aqui é somente a pessoa começar, É isso mesmo. porque basta você dar o primeiro passo, que você, o resto Deus ajuda, Deus vai te reencaminhar, vai te É isso mesmo. tem que ser, porque para você ser empreendedor é preciso necessariamente você ter sabedoria para fazer o negócio. Yeah. Porque se você não tiver uma orientação divina, se você não tiver Deus, o pilar do que você for fazer, e eu acho que já estamos num nível em que temos muitas mulheres cristãs a fazer negócios. Temos. E vai chegar, eu creio que vai chegar numa altura onde vamos ter líderes mesmo em grandes empresas, sendo mulheres cristãs, que além de fazer o negócio, vamos levar a palavra. Exatamente. Isso que você está falando é muito importante, porque o que acontece, meninas? O empreendedorismo feminino não é sobre você ter um negócio, abrir um negócio. É É, sobre você criar soluções, sobre você gerar empregos, sobre você impactar comunidades, você levar uma mensagem poderosa. A partir do momento que você vive a sua identidade, aquilo que você foi chamada para fazer, não tem como você não florescer, não tem como não dar certo. É o que a Gisela está falando. Não tem como não dar certo, porque você está ligado à fonte principal, que é Deus. A partir do momento que você se conecta com Deus, com a sua essência, com o seu cerne, exato. você vai fluir. Pode ser difícil, né? Escolha o seu difícil, na verdade, né? O que é fácil para nós. Desafios eles terão sempre, mas a diferença estará na nossa mentalidade. O que eu posso fazer para tornar o meu negócio mais eficaz? Aquilo que nós falávamos também ontem, né, na live. Primeiro você vai investir em você, vai ter esse cuidado, esse alto amor, esse zelo com a sua própria vida, para se levantar como uma líder eficaz, como alguém que carrega uma palavra de autoridade e possa gerar transformação por onde quer que você passe. Mas que essa transformação ela parta primeiro de você.
E não tenha medo de levar a mensagem que você carrega. Porque algo que é interessante no empreendedorismo feminino, pensando também em liderança, é que às vezes você olha para aquilo que você tem, o que você tem na sua mão, você acha pouco. Mas o seu pouco, ele pode, meu Deus, ele pode além de se multiplicar, mas ele e também causar uma transformação, um impacto poderoso na vida de outras pessoas. É trazer uma explosão. É porque é muito fácil para nós, que é muito fácil você achar simples caminhar no seu dom, caminhar no seu talento. Porque é seu, né? Seu é algo que nasceu com você. E às vezes também nós estamos inseridas dentro de ambientes familiares e contextos sociais que não nos valorizam enquanto mulher. Sim. Até tem um livro, a maluca dos A livros, mulher né? dos livros, né? Tem um livro que eu quero indicar para vocês, mulheres, também dentro dessa temática, que é um livro da Brené Brown, que ele fala sobre a temática é a coragem de ser imperfeito. Fala justamente sobre essa leveza de você abrir a sua vida e você reconhecer que você também é vulnerável, que você tem as suas fragilidades e não tem problema nenhum nisso. Ser Uhum. líder não significa que você vai ser alguém rígido, rígido que eu digo na sua essência de dureza, né? Porque eu acredito que a liderança, aí a Gisela vai me corrigir se eu estiver errada, a liderança ela tá ligado a exatamente a essa abertura para aprender, para crescer, para vencer obstáculos, para ir subindo degraus dia após dia, né? Eu Exato. errei, caí, vou me levantar de novo, se eu precisar me transformar, eu vou passar por esse processo de transformação. Tem um termo também que está muito voltado à liderança que eu acho incrível, que é a palavra antifragilidade. Qual que é a Ok. diferença de um líder que é resiliente e de um líder que é antifrágil? O líder, o líder resiliente, ele é como uma palmeira. Aquela planta Exato. palmeira, vem o vento, Uhum. ele vai para frente e Ele vai para importa, trás, mas mas não ele não vai. quebra, ele está ali firme. Isso Não. é bom? Até certo ponto é Muito bom. bom. E o líder antifrágil? O líder antifrágil é como se ele fosse um copo. Ele Uhum. cai no chão e ele se quebra todo. Mas quando ele se reconstrói, ninguém o reconhece. É outra pessoa. E por ser outra pessoa, ele não vai viver mais os mesmos problemas. Ele não vai enfrentar mais os mesmos desafios. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava passar por um processo de mudança, de metanoia, de realmente transformar tudo na sua vida para que as coisas pudessem fluir. Então, meninas, sejam líderes antifrágeis. Prefiram ser antifrágeis do que resilientes. Eu não sei se ficou claro a minha exemplificação. Sim, sim, ficou claro. Até porque falando liderança e transformação, lembrei-me de algo muito interessante, que é a questão do posicionamento. A maneira com que um líder se posiciona. Porque eu me lembro que na época, quando eu trabalhava, né, gerindo outras pessoas, teve uma das situações em que eu acabei trabalhando com o meu irmão mais velho. E eu liderava a equipe. E eu peguei, o que eu fazia? Eu pegava, preferia dar ele para ser coordenado por outras pessoas do que a mim, porque a questão de família acaba influenciando naquilo que é a decisão que você vai tomar. E o posicionamento que você vai ter em função de alguma situação que for acontecer. Então, eu previa mais ou menos que podia não acontecer, mas eu preferia me distanciar. Foi aí que aconteceu uma situação e os colegas pegaram e disseram não. Como aconteceu com o irmão da chefe, então vamos ter com a chefe. Eles chegaram até mim e disseram, "Epá, aconteceu isso, 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 isso." Eu olhei para mim e disse, meu Deus, é difícil você tomar uma posição diante desta situação. Porque eu me vi aí como irmã menora, eu me vi aí como uma líder que precisa entregar um trabalho com excelência, e eu disse, epá, aqui eu tenho que ser justa. Chamaram, eu pedi para chamar, eu disse, chame os dois, vamos resolver essa situação aqui. Eles vieram para a sala, eu disse, aqui vamos nós, eu tenho que ser justa. E todo mundo de pé, Muito bom. para você ver como é que às vezes a plateia, de como o teu posicionamento pode ser, em Posicionamento. algumas situações, influencia muito. Verdade. E eu peguei e chamei, todo mundo de pé. É o irmão dela, vamos ver qual será a decisão dela em função disso, porque como líder,
Você tem que exigir, por quê? Porque você tem um programa ou uma atividade. Você tem a tua organização, fazer um planeamento, você precisa organizar. E você tem uma meta do trabalho que você vai fazer, seja um empreendedor, uma empreendedora de forma individual, É isso seja mesmo. trabalhando numa organização, você tem uma meta. E você tem um plano que foi feito. Você precisa entregar o trabalho. Imagina que você faz decoração, precisa entregar o trabalho antes do tempo. Você precisa se posicionar para que o trabalho seja feito dentro do limite em que você estabeleceu com o cliente, porque é um trabalho com É excelência. isso mesmo. E eu peguei nesse momento, eu chamei e eu perguntei ao meu irmão o que é que se passava, e ele assim meio do tipo, e ele não sabendo diferenciar o que é em casa, a minha irmã, porque naquele momento eu não estava a ser a irmã dele, Sim, eu estava a ser a líder, eu é estava isso mesmo. a ser a chefe, a coordenadora de um trabalho que deveria ser entregue a tempo. Então eu falei, aqui eu tenho que me posicionar ao ponto dele saber que aqui eu não sou a irmã menor lá de casa. Muito bem. É isso E mesmo. aí eu peguei, eu chamei os colegas, perguntei o que estava a acontecer, e eu disse, sem querer, não, porque assim, as coisas que nós fizemos acaba tendo uma influência muito grande em nós. As palavras e a maneira com que você fala, principalmente sendo líderes, isso influencia muito. Eu tive uma sabedoria muito grande em resolver dizer, não, isso é simples. Se você acha que você fez certo, o colega diz que está errado. É simples, eu disse, passa-me cá os documentos que estás a fazer, chamei um outro colega, analisa o documento, vê se o documento está certo, e depois dá a outra pessoa para terminar esse trabalho. E eu perguntei, terminou? Terminou. A situação que fez parar um trabalho era tão simples de se resolver que era que compreensão. Por isso a transformação sendo muito importante, porque é um processo que a pessoa vai passar. É Você isso precisa mesmo. passar por um processo. É isso mesmo. Você precisa realmente, às vezes, se despir de certas coisas para poder vestir aquilo que é a sabedoria, a Exato. inteligência, o posicionamento diante de certas É situações, isso. diante de certos acontecimentos que vão influenciar aquilo que você está fazendo. É isso. E o líder é o que você está falando. O líder, além do posicionamento, com o posicionamento, na verdade, é a líder e o líder, eles estão construindo uma jornada de excelência. Você Exatamente. não se sente capaz diante de algumas circunstâncias, de alguns obstáculos que vão aparecer, mas é como a Gisela nos acabou de nos mostrar nesse exemplo, né? Você agir com justiça, né? Agir de acordo com o contexto, né? De acordo com aquela situação, fazer uma análise simples, pura e verificar qual é a melhor solução para aquele momento, né? Porque nós mulheres já carregamos muitas respostas dentro de nós, meninas, muitas respostas. Então não tenham medo de falar, não tenham medo de se posicionar, né? Falando sobre posicionamento, você que começou a se posicionar agora na rede social, às vezes você se sente com medo, você se sente insegura, não é fácil, mas pode ter Verdade. certeza que os frutos eles virão. Quantas mulheres estão esperando por você? Quantas mulheres estão aguardando uma mensagem sair da sua boca? Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que é: o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Pois Então, é. se você é uma mulher que carrega uma mensagem poderosa, que tem a ideia de abrir um negócio, e você está calada e parada, eu quero te motivar nesse dia a Pois você é. se levantar com ousadia. E pode ser a coisa mais simples à primeira vista, né, aos seus próprios olhos. Mas eu tenho certeza que é caminhando nessa simplicidade, porque o simples funciona, é Muito bem. caminhando nessa simplicidade que você vai ativar outras mulheres, que você vai impactar ambientes, que você vai motivar e que você vai trazer uma transformação principalmente na sua casa, né? Sim. Então, líderes, não olhem, não foquem no problema. Tira o olho do problema, foquem em soluções, né? O que Exatamente. eu posso fazer diante dessa situação? A Mirilane colocou aqui. Tá reforçando, né? O problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Exatamente, Mirilandes. Então não podemos mais nos calar. Não é tempo de continuar caladas, caladas, meninas.
Não Pois é, importa a idade que você tem, se você é jovem, se você é de meia idade, se você já se sente, eu tô velha demais para isso. Nunca é tarde. Nunca é começa. tarde. Sempre é hora. Sempre é hora de se levantar, sempre é hora de trazer mudança, sempre é hora de produzir impacto. Então, se posicione nessa identidade de liderança. Foi Exato. para isso que você foi chamada, para ser uma voz que não simplesmente produz um eco, mas você foi chamada para ser uma voz que permanece, né? Então, Exatamente. que você sinta hoje nesse dia um despertar de Deus mesmo na sua vida. Quantas mulheres também no meio cristão têm sido despertadas? Aí nós temos várias, né? Acho que uma das mais conhecidas, a Joyce Meyer, é bem conhecida, não somente por ser uma pregadora, uma escritora, mas também por ser uma mulher que ela tem vários projetos sociais também voltados para a área da educação, para a área do infanto-juvenil, enfim. Ela tem essa preocupação social em trazer uma mudança para a sua geração. Porque ela sabe que a mudança que aconteceu nela foi viva, foi real. E não espere estar 100% pronta, não é mesmo, Gisele? É verdade. Gisela, vá do jeito que você está. Só Porque a se levante. transformação de uma Se mulher muda levante uma que as coisas. sociedade. Sim, A transformação de uma mulher muda uma sociedade. O posicionamento que ela toma diante disso. Então, é necessário, porque, por acaso a Fátima falou sobre empreender, porque o que eu tenho visto muito, a questão é que muitas mulheres até têm vontade de começar. Mas às vezes o que acontece é, você acha que tendo muita gente, não, já tem muita gente a fazer esse negócio, já tem muita gente que faz aquilo, que não faz. Começa, tem um ditado que está aí no Instagram que está rolando, começa, primeiro começa, é depois melhora. isso mesmo. É isso. Primeiro começa, depois melhora, porque é o primeiro passo É que faz a isso. diferença. É o primeiro passo que vai mudar tudo. É isso Começa. mesmo. Hoje passamos aqui, foi preciso um primeiro É passo. exatamente. Porque é o primeiro passo que você vai ver que realmente chegou a hora de mudar. Chegou a hora de dizer basta, é agora que eu vou me levantar. E quando me levantar, eu não volto a ser a mesma. É o divisor de águas. É É isso o mesmo. impacto que isso tem naquilo que você for fazer. Isso mesmo. Então, essa é a questão que nós temos que ver. A nossa atividade vai ser tremenda. Você que está aí, convida mais mulheres, porque esse é só Um um pedacinho. do que vai ser a nossa atividade. Você não tem noção, vai ser extraordinário. E tem mulheres que vão impactar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. É O isso. divisor de água não vai começar na semana da palestra, começa agora na semana das lives. Porque é agora que você tem que tomar o posicionamento, é agora que você tem que decidir Exato. que eu Só quero começa. fazer, eu vou fazer e você é capaz. Certeza. Acredita? O meu chefe, ele dizia assim, quando ele pedia, então Gisela, tu podes fazer aquilo, eu às vezes dizia, mas será? Ele dizia para mim assim, todos nós somos capazes de fazer tudo. Basta querer e ter determinação. Você quando olha para uma mulher, você admira, você diz, eu admiro a Fátima, as coisas que ela faz. Mulher, eu vou te dizer uma coisa, você é capaz de fazer e fazer muito mais. Com Tenha certeza. simplesmente determinação, tenha certeza daquilo que você quer, o do que você tem buscado. É quando nós oramos. É É isso quando mesmo. nós oramos. Quando você ora, você tem certeza do que você está a pedir e tem que estar pronto para receber. Então, o mesmo acontece com liderar a transformação, os negócios que nós fizemos, é você se posicionar e dizer, agora Isso. vai. E quando Exatamente. eu digo que vai, e olha que quando eu sou uma líder que era meio assim, tipo, quando chegava alguém, não, mas não vai dar para fazer. Eu dizia, vai. Os homens só conseguiram, Motivadora. os homens só conseguiram, as pessoas que trabalhavam comigo só conseguiram olhar para mim diferente porque o líder não é você mandar, é sobre você É isso fazer. mesmo. E quando eu Inspirar. falava, eu dizia assim, é possível vocês fazerem isso? Não, mas tem que analisar. Mas é possível. Porque realmente você não vai fazer, nós vamos fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Foi aí o momento que eles viram, não, realmente o chefe fez uma ótima escolha. Ninguém é perfeito, todos temos erros, claro, e temos que ver que a questão do orgulho, o ego, às vezes acaba atrapalhando muitos líderes
o que já é óbvio de se ver, que é uma questão que tem que se trabalhar nisso, o ego, o orgulho, tem que se ver essa questão. E às vezes é você mostrar que você é capaz e todos os dias melhorar naquilo que você tem. É isso mesmo. Porque todos os dias que nós acordamos é mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos deu, mas é um dia que você pode mudar, pode ter uma nova ideia, ser criativa no que você faz, Sim, procurar outros ambientes, outra forma até de sim. poder liderar, Inovar, né? transformar, inovar o negócio que você faz. Estás a ver, para abranger novos horizontes. Por acaso o convite foi bom. E eu falei assim nas minhas irmãs. É bom ser a única negra no meio delas, é? E a colada ainda por cima. Isso Disseram, mesmo. única negra, única angolana. E olha o privilégio de ser a única angolana no vosso meio. E a minha irmã disse, é muito interessante, porque realmente nós precisamos, a nível de Angola, a nível do Brasil, Portugal e outros países, nós precisamos realmente nos levantar e nos posicionar como deve ser. Isso. Nós E vá precisamos. com medo, né? Com medo mesmo. Não espere a ousadia bater, E porque aí, na verdade coragem não é ausência de medo. Muitas vezes você exatamente. vai se sentir que eu não estou 100% preparada. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, meninas. Nós nunca estaremos 100% preparadas. Ah, não. Nunca. O primeiro que o aprendizado ele é constante. É como a Gisela está falando. Nós temos a necessidade de nos inovar, de nos reinventar. E é muito bom, porque todas as vezes que você se dá a oportunidade, que você abre o seu entendimento para isso, você cresce. E com o Exatamente. crescimento, você levanta mais pessoas. Porque de repente surgem novos insights, coisas que não estavam vindo à sua mente antes, clareza, novas ideias para você ampliar o seu negócio. E é como a Gisela falou, por que não? Né? Nós temos essa capacidade, nós carregamos essa semente. Né? A mulher, ela carrega esse Essa potencial essência, né? incrível, né? De florescer, florescer. Chegou o momento de florescer. Bora. Chega de sobreviver, meninas. Chega de Exatamente. sobreviver no emprego que você não gosta, fazendo o que você não foi chamada para fazer, mendigando, chegando todo dia em casa exausta, dizendo: não, eu não quero isso para minha vida. Chega. Se levanta, começa pequeno, vá se organizando. Se for preciso de um tempo para se organizar, para sair desse trabalho, Bora. desse emprego, se organize, sabe? Comece a plantar sementes do seu negócio, comece a plantar as tuas ideias. Porque o terreno mais forte, mais fértil que você tem é você mesma. Deus, ele investe em você todos os dias. Você abre a sua janela, que você tem sol, que você tem chuva, que está nublado, Deus está investindo em você. Em tudo. Você carrega essa semente da eternidade. Tudo que você fizer aqui nessa terra, que você fizer com excelência, vai ecoar por gerações. Mas vai depender do nosso posicionamento. Como a Gisela falou, muitos líderes têm se perdido. Não se perca no orgulho, não se perca na arrogância. Deixa Deus trabalhar dia após dia no seu coração. Alguém Exatamente. a Gabi colocou aqui, né? Sendo maltratada. Provavelmente já estava falando dos ambientes de Ainda tem, ainda trabalho, tem, né? ainda tem essa questão. Você trabalha, dá tudo de si, não é valorizada. Então é melhor mesmo ser empreendedora, abrir um negócio, começar, se desafia a ti mesma, arrisca, porque a questão de ser empreendedora é uma questão de risco, porque você precisa se arriscar. Preciso. Porque o medo, eu também já passei por isso várias vezes, é que você fica com medo. Será que vale a pena? Será que vai dar certo? Por que não pensar diferente? Já deu certo, É vale a isso. pena sim, por que não? Por que não? Será que não vale a pena você começar um negócio? As mulheres vão olhar para ti e dizer assim, vê a tua trajetória, como foi você começar o teu negócio, até onde você chegou, o teu testemunho do que você fez, o impacto que foi, tudo que você tem feito, o impacto na vida de outras mulheres. Porque ser líder é isso, é você impactar a vida de outras pessoas. Por isso é que hoje há muita gente que faz trabalha online, trabalha com as redes sociais, vai procurando e você vê, admira. Não admira só, é que você é capaz de estar nesse lugar, você é capaz de fazer aquele trabalho. Uhum. O que é muito importante, eu queria também falar aqui de algo que sobre a liderança e transformação segundo a Bíblia Sagrada. E o maior exemplo que nós podemos encontrar
Na Bíblia Sagrada, nós temos várias mulheres, temos vários homens, principalmente mulheres, como a Débora, que era juíza e profetisa, Sim, que ela teve um impacto muito forte. Mas o maior de todos eles, o maior exemplo de liderança na Bíblia é de Jesus. verdade. Por quê? Porque foi um exemplo de liderança da história, mostrou que a verdadeira liderança não é sobre status, é sobre servir aos outros. Servir. E Jesus, de todos que foi, porque todas as mulheres que foram citadas, que foram líderes, a Débora, a Esther, digo que foi líder porque ela salvou o povo de Israel no tempo que Deus determinou, é ter Jesus como exemplo. É É isso você mesmo. se doar, é você olhar para o outro, ser líder que olha para a situação do outro, ser líder Exatamente. que se compadece com as situações que estão ao teu É redor. isso mesmo. Ser líder que olha para uma situação, tudo bem que todos nós queremos realmente ter lucro no trabalho que fizemos. Todos nós queremos mostrar que somos capazes, porque ninguém quer trabalhar e não ter lucro daquilo que faz. Mas é sobre você olhar à volta. É sobre alguém chegar para ti e dizer, eu não estou bem, não está nada bem comigo. E você dizer, não está bem, mas vai ficar. Vamos Exato. fazer o trabalho juntos. É, Servir os outros com excelência, fazer o trabalho com é excelência. isso mesmo. Ser referência que quando alguém for falar e dizer assim, olha, eu por acaso fiz negócio com ela é uma grande mulher, ela teve aqui a fazer decoração, fez brindes, olha, ela prestou um serviço para mim e foi diferente. Você, porque a maior publicidade que podemos ter do nosso trabalho, a rede social chega a ser uma maior, mas é o boca a Sim. boca. É o marketing boca a boca, é eu ver o teu trabalho e dizer, olha, eu gostei de trabalhar com a Fátima, eu gostei de trabalhar com a Mirilandes, olha, vai, trabalha com ela por acaso faz um trabalho de excelência. É uma mulher que vale a pena você apostar no que você tem. E chega a ser Exatamente. a questão da Bíblia e várias mulheres, se nós formos ler e ver, por acaso meu esposo meteu aqui, quem não vive para servir, não serve para É viver. isso mesmo. Realmente é sobre isso. Poderoso. São as questões que nós temos que ver. Mulher líder, que a tua vida tem tido uma transformação, porque a transformação é um processo. Ninguém nasce pronto. Exatamente. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce fazendo, mas é um processo. Isso. E o processo, às vezes, é necessário você cair, levantar, é necessário passar por situações para quê? Para você aprender, É isso. para você fazer a diferença. Eu tenho dito assim para mim mesma, e eu oro muito a Deus sobre isso. Se algum momento passou alguma coisa aos meus olhos, talvez a pessoa lidar com tanta gente vai passando, e às vezes alguém precisa de uma palavra, alguém precisa naquele momento de um conforto, e nós acabamos não vendo, Isso. Exato. acabamos não nos metendo no lugar dessa pessoa. Exato. E liderar não é só, foi o que a Fátima falou no princípio, não é empresa, não. É a nossa vida, são as pessoas ao nosso redor, a nossa família, Sim. os nossos filhos, a nossa casa, tudo isso faz parte da liderança, a transformação. Hoje eu não sou a menina que eu era. De longe, eu não sou a menina que eu era. Hoje eu sou uma Exato. pessoa diferente, tive que passar por um processo de transformação. E tenho passado. Ainda não cheguei ao fim porque é um processo. É isso mesmo. Deus vai lapidando e a vida vai nos ensinando todos os dias Verdade. que podemos ser melhor. E nada melhor do que sermos aquela pessoa que apoia quem precisa. Se alguém perguntar, olha, eu estou com uma ideia, eu quero ir para frente. Vamos Vamos, ajudar. vamos embora, quero fazer um negócio. O que que você precisa para avançar? O que que podemos fazer por ti? Olha, meninas, escrevam aí no chat antes que eu esqueça. Bora, escritor. Servir não é ser visto. Alguém É, escreve aí, por gentileza, no nosso chat. Servir não é ser visto. Então, às vezes, você está preocupada em ser vista, em ser lembrada. Não! Sirva. Se disponibilize. É o que a Gisela acabou de falar. Se exatamente. disponibilize a ajudar o outro, a ajudar a sua amiga, a sua irmã da igreja, enfim, uma familiar, que você sabe que tem um negócio. O que eu posso fazer para investir na vida da minha irmã? Qual é a semente que eu posso plantar? Qual é o dom que eu tenho, né, para ajudá-la? Então, servir não é ser visto. Alguém colocou Exato. servir não é ser visto, não. Servir não é ser visto. Tá entendendo? Exato.
Mas também não é cerveja, mas tá certo. E eu quero ler um versículo bíblico Sim, falando sim. sobre isso também. Que está lá em Mateus 5, 9, na versão a mensagem. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar e competir. Olha, Exato. nós vamos acabar com essa história de que mulher compete, de que mulher acaba uma com a outra, de que mulher não se apoia. Não, o contrário, nós vamos nos apoiar, nós vamos erguer umas às outras. É o que uma frase que eu ouvi que eu achei incrível, que eu até falei na última live, que é: mulheres feridas levantam bandeiras, É, mulheres é muito curadas grande. levantam outras mulheres. Pois E é. tem tudo a ver com liderança. Tudo a ver com Exatamente. liderança. É Se isso você quer, aí. se você quer ser uma pessoa que gera impacto, né, principalmente na tua própria vida mesmo, semeie, dê, sabe, dê o seu melhor, porque os resultados eles virão com o tempo. Às vezes nós estamos também muito preocupadas no ganhar dinheiro, que também é muito importante. Mas o ganhar dinheiro é consequência. Se às vezes nós Exatamente. não estamos ainda prosperando, né, e prosperidade não tem só a ver com dinheiro, porque às vezes tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Mas o Exato. prosperar em si é você viver a sua real identidade. É você cumprir com êxito a sua missão. É você ter Sim. muito bem claro para que Deus te chamou. E se você ainda não tem, eu reforço isso, se você ainda não tem bem claro aquilo para que Deus te chamou, é porque você ainda não foi ativada na sua identidade. Porque quando você descobre quem você é, o seu propósito te abraça. É. E É talvez verdade. você é uma pessoa, uma mulher, principalmente as mulheres, né? São multitarefas. E às vezes, por ser multitarefas, não consegue compreender qual é o seu chamado principal. Exato. Mas comece a florescer de acordo com as estações. Que estação é essa que eu estou vivendo? O que Deus espera de mim nesse momento? Qual é a mensagem que eu devo levar nesse momento? Né? E Sim. acredito que Deus ele vai abrindo, Deus é criativo, assim como ele nos deu esse dom de criatividade, assim, vários leques vão se abrindo e você vai administrando. De repente, você pensou em abrir uma editora e Deus já vem com mais uma ideia. E de repente, quando você vê, você já Também. abre uma empresa voltada para a área da educação, cheia de vários ramos. Porque Pois Deus, é. ele é assim. Você honrou a semente que ele te deu. Você fez com que aquela semente ela fosse multiplicada e não tem como, não tem erro. Não tem Não erro. É tem você mesmo. se posicionar, você não sair do lugar que Deus te colocou, você buscar forças nele, né? Assim como a Gisela acabou de citar também a Débora e outras mulheres na Bíblia, né? Temos a Esther também, que se levantou como rainha. E eu achei interessante também, tem um livro que é O Poder da Mulher que Ora. E é interessante pensar nisso, porque tem É. mulher que tem um dom muito forte para oração, né? É E verdade. você pode liderar através da oração. Você sabia disso, mulher? Porque a primeira liderança, ela começa no reino espiritual. Então, todas nós fomos chamadas primeiramente para ser um líder lá no mundo espiritual. Exatamente. Trazer para cá, materializar aqui na Terra as nossas conquistas. E essas conquistas, elas só virão, esse amadurecimento que nós precisamos na nossa jornada, só virá através desse posicionamento primeiro no céu. Como eu sou como mulher de Deus? Como eu me coloco na sociedade como uma mulher que carrega essa mensagem de Cristo, que é uma Pois é. mensagem transformadora? Ontem eu até falava com uma amiga sobre isso. Já que falamos de Jesus, né? Sim. Jesus, ele vivia, ele veio trazer uma mensagem tão poderosa que muitas das pessoas não entendem até hoje. Ele não veio pregar uma lei, né? Além de, como diz a palavra que ele diz, que ele veio confirmar, mas acima disso, ele veio propor um estilo de vida. Exatamente. Sobre isso. Então, liderança é você ter esse estilo de vida, né? É um investimento que vai em todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional, Uhum. física, social, familiar, né? Também, porque é uma das mais importantes ali. É verdade. É a família que é a questão que temos que ver. Por isso,
esse tema liderança e transformação mexeu muito comigo, me fez lembrar e várias coisas que já aconteceram que a pessoa vai vivenciando nesse processo, sendo líder, sendo empreendedora, a transformação que a pessoa passa, o que acontece nas nossas vidas, o que nós somos diante dos outros, o que nós somos quando estamos sozinha, porque isso influencia muito, 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 muito em quem nós somos. Exatamente. E o ser, meninas, é mais importante do que o fazer. Então, seja. Seja essa mulher violenta mesmo. Ah, eu me levanto é com violência mesmo. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pela força. Então, os que se esforçam se apoderam dele. Então, vamos nos apoderar. Vamos fazer a diferença na nossa geração. E começa a nossa geração, começa dentro de casa, viu, meninas? É verdade. E não tem como você for fora, você tentar ser uma pessoa fora e dentro de casa ser uma pessoa totalmente diferente. Não tem como ser duas pessoas ao mesmo tempo. Porque se você não for verdadeira contigo mesmo, em algum momento você vai mostrar quem você é. Exatamente. Você é tão justo, que quanto menos você espera, se você for mostrar que é boazinha, depois não é, em algum momento o Senhor vai mostrar ou você mesma vai acabar caindo nas armadilhas que você faz. Por isso, liderar é, mulher, chegou a hora, é tempo, é um novo tempo, uma nova estação, é um novo recomeço e é tempo de determinar aquilo que você quer. Exatamente. E Começa com o que essas você as tem, palestras, né, Gisela? Use o que você exatamente, tem. Ah, eu não tenho nada. Será? E o é seu dom, e o verdade. seu talento, a sua habilidade? Ah, mas é tão simples. É simples para você que carrega isso. Mas Faça uma para reflexão. outros é algo preciosíssimo. Exatamente. Aquilo que você tem para oferecer. Faça uma reflexão, porque você tem algo para oferecer. Você só precisa se posicionar. Porque você tem algo para oferecer. Pode dizer, eu não sei como começar, o que fazer. Alguma coisa você sabe fazer. Pode não ser, talvez alguém, porque nós temos que ver que cada um tem um dom. Cada um tem o dom. E isso também é muito importante, porque falar de liderança, tem pessoas que têm, são líderes natos. Tem filhos que você, por acaso eu não tenho filhos por enquanto, mas há crianças que você olha, que você vê desde pequeno, que ele já é líder. A maneira com que ele lida com os colegas, ele já manda aos colegas. Quando você vê, o teu filho está no meio, ele é o chefe. Por quê? Porque ele já nasceu com essa essência de ser líder. Mas há uns que com o tempo vão desenvolvendo essa capacidade de ser líder. Sim. Mas há uns que já nascem com isso. Você vê desde pequeno, vai crescendo, as pessoas já sabem que em casa, quando ele fala, há uma diferença total, porque quando ele falou, fechou e acabou, ninguém mais fala. Mas outros vão desenvolvendo e nós podemos desenvolver esse Isso dom. mesmo. Porque todos nós temos o dom e Deus nos capacitou para Exato. isso. E nós estamos capacitadas para fazer diferente. E nós podemos, mulheres, fazer diferente. Exato. E a primeira live que foi feita, eu vi que é uma sequência. Os temas que nós temos, para você que ainda não se inscreveu, que precisa se inscrever, todos os temas que nós temos para as palestras de 24 a 28, é uma sequência. Então você não pode É perder nenhuma, verdade. porque a sequência é você começa por um ponto. Você pode perguntar liderança, transformação, empreendedorismo, tem tudo a É ver. Para você verdade. empreender, você precisa despertar em ti o Autocuidado. líder que se calhar é o autocuidado da pessoa, o líder que às vezes está adormecido em ti. Há uma necessidade de você despertar isso. Porque Isso você aí, quer. isso é muito forte, essa questão do líder adormecido, né? Você, para É, você, mulher que está na caverna, quanto tempo você está nessa caverna? Quanto tempo você está chorando em cima de uma ferida, em cima de uma mágoa? pois Quanto é. tempo você tem se lamentado? Se você quer resultados novos, faça coisas novas. Senão você vai viver em torno do seu passado. Sabia que a neurociência diz que nós, seres humanos, fomos programados para viver 80% no presente, só 10% no passado e só 20% no futuro. Sabia Pois é. disso? Por quê?
Porque se você vive demais no passado, você esquece de viver o hoje. Se você vive demais, e aí você tem depressão. Se você vive demais no futuro, você tem ansiedade. Então, se você está tendo crise de ansiedade, está vivendo demais no futuro, se conecta no agora. O que eu posso fazer agora para mudar o meu destino? O que eu posso fazer agora para construir uma jornada de excelência? Hoje, hoje. Não É, existe amanhã, gente. O amanhã ele é incerto. O que existe é o hoje, que o próprio nome diz, né? Presente. Então Deus te deu um presente. Ele te entregou algo precioso, que é esse momento agora que você está vivendo. Então desfrute. Por mais que você, Fátima, mas eu estou vivendo passando por um momento muito delicado, muito difícil. Como é que eu vou me levantar? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho as ferramentas. Começa simples, simples. No meio em que você está, você vai fazer a diferença. E depois você vai. Deus vai te honrando e você vai ampliando, vai crescendo, vai subindo para novos patamares. Porque foi isso que Deus criou. Deus não nos criou, mulheres, para ser cauda. Deus nos criou para ser cabeça. E se nós não estamos vivendo, sendo honradas, vivendo em posições de liderança, nós não estamos vivendo sendo mentoras, sendo palestrantes, enfim, se nós não estamos posicionadas, é porque tem algo errado. E aí eu tenho que me questionar. O que precisa ser feito para eu me levantar, né? Ou com quem eu preciso me conectar? Porque às vezes também é uma questão de conexão. Às vezes nós estamos nos ambientes errados, ouvindo as palavras erradas, e aí não tem como, porque o ambiente também tem esse poder. O ambiente ele pode levantar um líder, como pode matar um líder. E aí também vai, meninas, o nosso cuidado enquanto líder de não matar pessoas. Né? Mas de levantar. Se precisar corrigir, se precisar levar uma palavra de exortação, levar uma palavra que gere uma mudança, que gere uma transformação na vida da pessoa, nós vamos fazer isso. Mas como eu faço? Fazer com amor e não para destruir o outro. Porque nós mulheres temos que tomar cuidado, porque às vezes nós, pela emoção mesmo, acabamos não medindo as palavras. Então é ter até sabedoria no falar. Como eu vou falar? Né? Não é deixar de falar, mas é como eu me coloco. Então, se colocar de uma maneira correta, né? De uma maneira que você possa produzir frutos e não matar os frutos. Isso é verdade. E a Fátima falou algo que é a conexão. Nós temos que ter muito cuidado com quem nos conectamos. Por quê? Porque há pessoas que você vai, diz que você, olha, eu tenho um projeto, eu quero até quero começar a fazer serviços, quero abrir uma empresa, e a primeira pessoa diz, não vai dar certo, porque tem muita gente nesse ramo, tem muita gente, se calhar, até salão de beleza, tem muita gente a fazer brindes, não vai dar certo, é melhor você fazer esse negócio ou ver uma outra coisa. Cuidado com as conexões que nós temos, as pessoas que estão ao nosso redor, quem você procura para falar dos teus planos, quem você procura para conversar daquilo que você quer fazer para a tua vida. Exatamente. É algo muito, mas muito importante. Porque há quem acaba roubando a tua ideia, porque também tem essa questão, que você vai falar com a pessoa que você tem um projeto de fazer, até diz quem serão os teus fornecedores. Olha, amiga, eu tenho um plano, quero abrir um salão, já tenho um fornecedor, tenho um espaço, acaba roubando a tua ideia. E há umas que acabam matando a tua ideia, te deixa decepcionada, triste, e você vai querer que você não vai avançar. Então temos que ter muito cuidado com as conexões. E eu oro sempre, eu digo assim, Deus, as pessoas do meu destino, por favor, alinha, Senhor, a minha caminhada, as pessoas do meu destino, porque nós temos as pessoas do nosso destino, as pessoas que vão nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Exatamente, parceiras, né? Exatamente, e há necessidade de nos conectarmos. Então eu oro, Senhor, se vier alguém que não é da tua vontade, Pai, ainda que me doa, tira do meu caminho. Ainda que for da minha vontade, mas se não for da tua vontade, Pai, não seja feita, ainda que vá doer. Melhor doer agora. Exatamente. Porque mais tarde eu me decepcionar. Lá no e dizer, meu Deus, o que aconteceu? Porque às vezes nós somos teimosos. O Senhor nos tira de um lugar. Ou não quer que nós vivemos algo e nós insistimos nisso.
Como outro dia a Mirlandes pregou, nós insistimos em sentar em mesas que o Senhor já nos tirou, que já nos disse que não é para sentar, com pessoas que não é para andar, mas nós continuamos a fazer as mesmas coisas. Como é que você vai crescer? Como é que você vai mudar? Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai alinhar o teu propósito ao querer de Deus se você continua a sentar na mesma mesa, continua a sentar com pessoas que se calhar já te boicotaram, Exato, com pessoas que não são incentivadoras dos teus sonhos? Cada vez são exato. isso é muito importante. Eu, por acaso, tenho o meu Frequência, pastor, né? o pastor Luciano, exatamente. Ele é uma pessoa que ele incentiva muito, o pastor Luciano. E ele fala, filha, você é capaz, vai dar certo. Bora aí, filha, estamos juntos. Vai lá, vai dar certo. É esse tipo de pessoas que nós temos que ter do É lado. isso Que mesmo. a pessoa que você vai te diz, vamos. Por que não? Por que não podemos? Podemos sim, senhora, fazer. Vamos lá, bora. Nós somos capazes, podemos fazer. São essas pessoas que temos que ter do lado. E as conexões é muito importante nós termos Muito, cuidado desse tipo de muito. coisas. E ter atenção aos sinais. É Porque exatamente. Deus fala. Deus fala. E às vezes tem sinais que são nítidos de se ver. E às vezes nós queremos, se calhar, para tapar o olho, porque não é uma amiga, é uma querida. É da vontade do Pai? Foi. Será que Deus realmente quer? Porque, Deus ouve as conversas que você não ouve. e Ele vai Então, em lugares que nós não vamos. exatamente. Então, se você sente no seu coração que não é, a mulher ela é muito intuitiva, meninas. Usem isso. Isso é uma arma poderosa nas nossas mãos. Pois Se é, você sente que uma aliança que alguém está te propondo fazer, até para um negócio mesmo, para ter um sócio e tal, não, será se é de Deus? Sentiu no seu coração que não é, olha, muito obrigada, aparentemente é uma oportunidade boa, mas eu não sinto paz no meu coração, de repente em outro momento, mas não vou, não quero. Então, é ter essa capacidade de dizer não quando for necessário, e para o seu próprio bem, para o bem da pessoa. Porque às vezes a pessoa está com boa intenção, às vezes não é nem má intenção, não. Mas aí Deus já viu que a linguagem de vocês não vai alinhar, a frequência de vocês é diferente, cada um carrega uma história diferente da outra. Então pode haver conflitos que de repente vai roubar, vai matar a amizade de vocês no meio do caminho. Então é pois é. melhor acontecer naquele momento. E outra coisa, meninas, olha, é duro, mas se desligue de pessoas de amigas de mulheres que você sabe que não contribuem para o seu crescimento. Pois é. Agradece, agradece, Senhor, muito obrigada. Essa pessoa veio para minha vida até essa estação, ela contribuiu, mas agora eu sinto realmente do Senhor que é um momento de ir para outros lugares e essa pessoa não vai me deixar ir, porque é assim, meninas. Quando Deus tem algo grande para você e que a pessoa ela, né, se deixa levar pela inveja mesmo. Porque a inveja, o que que é inveja? A inveja não é que a pessoa ela quer o que você quer. Ela não quer que você tenha aquilo. Você está entendendo? Exatamente. Então, por isso, ela vai tentar te matar. Então, não aceite. Não aceite, não permita. Não, é verdade. Por acaso, hoje de manhã estava a falar, a Milane escreveu aqui de manhã antes da live, nós estávamos a conversar e falamos muito disso, sobre essa questão de termos muito cuidado às mesas que nós sentamos, as pessoas com quem nós falamos, com quem nós partilhamos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos para nós mesmos. Mas é assim, meninas, isso é só um cheirinho de que nós vamos ter. Convido mais pessoas. Vai ser bom termos mais mulheres na Semana da Palestra, nas outras lives, porque ainda falta lives, amanhã tem uma live da Midlands, as outras meninas ainda vão fazer live. E não perde nenhuma, porque é uma sequência de partilha de conhecimento, é uma sequência de ensinamento, é uma sequência que vai, se você prestar atenção, todas as lives vai mudar a tua vida, a maneira de você ver as coisas. A mim tem me mudado desde o primeiro momento que a Fátima falou comigo, Amir, acreditam vocês que vocês estão me deram uma oportunidade de fazer o que eu já queria fazer há Amém. muito tempo. E vocês me deram essa oportunidade, foi o que eu falei ontem com a Fátima, o divisor de águas é quando você se posiciona, está a viver algo que há muito tempo estava engavetado. Está a ver aquele projeto que você tem engavetado, aquele sonho que você, por medo, decidiu guardar. Nessa manhã, nessa tarde, eu digo para você, mulher, se levanta. É agora, é o hoje, é o Isso mesmo. tempo certo, é o momento certo. Exato.
acredita que o céu tá favorável para cair as É bênçãos. isso mesmo. Então, mulher, embora amanhã temos É isso. live, estamos uma semana intensiva de live, depois temos a nossa semana de palestras. Não perde nenhuma. Eu já estou a falar com todo mundo da Angola, eu quero ver todo mundo, assim É como eu isso já estou a ver mesmo. aqui a minha família. Bora, Olha, e porque é um ainda momento muito bom. tem um elemento surpresa no final das palestras. Vocês não podem Olha, perder isso. Tá? Vocês vão pois ser é, presos em quem estará nas palestras. Quem participar de todas, eu vou dar um presente. olha, ainda tem Presente. 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 Não vai pagar nada. Além de você estar adquirindo todo o conteúdo gratuito, eu ainda vou presentear vocês com algo poderoso que eu não vou dizer agora. Tá? Mas eu Pois vou é, estar vendo quem vai participar desse palestra, quem já se inscreveu. Você já se inscreveu? Olha, veja nos nossos stories, lá nos nossos stories, estamos colocando todos os dias o link de inscrição. É gratuito, 100% online. Então, meninas, não tem desculpas. É a última semana de março, já se organiza, os horários são flexíveis. pois é. Aproveite, aproveite. Aproveita, porque no gratuito toda essa informação partilhada é Exatamente. impossível. É uma vez na vida. É isso Então mesmo. vamos aproveitar, vamos partilhar com quem ainda não se inscreveu, partilha com as mulheres, vai ser extraordinário. Amém. Vai ser diferenciado, vai ser mesmo algo que você nunca viu. E é um projeto muito bonito, a essência, mulheres todas juntas. Isso é, e mulheres quando se levantam, uma história mudada, uma sociedade muda, mentalidades são mudadas, histórias são mudadas, Exato. há novos recomeços. Então, mulher é um novo tempo. Para você que tem incerteza do que você quer fazer, tem dúvida, é o tempo. E vamos ter várias coisas. Esse tema de liderança, meu Deus, eu estou preparando uma matéria linda, 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 Amém. linda, Olha aí, linda. gente. Pontos Não fortes, perca. pontos fracos, oportunidades, ameaças. Então não perca todos os temas. Vai É ser isso muito mesmo. importante para você, mulher empreendedora. Você que ainda não tem um negócio, você que está a pensar em Uhum. empreender, não perca, porque é um princípio, será um Exatamente. começo. Então não perca isso, Exatamente. viu? Olha, Gisela, foi muito bom estar aqui com você. Meninas que estiveram aqui, Gabi, Mirilandes, aí a Isabel, Marli, Lourdes, Marisa, nossa, e tantas outras que estão aqui conosco, a Ellen. Gente, foi incrível, incrível esse momento com vocês. Muito obrigada. Vocês que passaram aqui já chegaram no final, façam a inscrição. Vocês que chegaram no início também façam a inscrição. Todo mundo se inscreva. Muito obrigada, foi muito boa a partilha. Obrigada, Gisela, pela sua disponibilidade de coração, viu? Estamos Incrível, teu juntos, é um projeto testemunho, a palavra que poderoso. você, a mensagem que você carrega. Gente, não é a minha temática, viu? Que andei aqui sambando de um lado para outro. Graças a Deus que tinha Gisela aqui para segurar as pontas. Então é isso, mas a mensagem da palestra, a temática é a Gisela mesma que vai ministrar, Pois é, que vai, né, que vai trazer a mensagem. Então, não perca essa oportunidade de ser edificada, meninas. não perca mesmo. Esperamos por vocês. E não esqueça que amanhã tem live, meta o alarme, amanhã temos a live e teremos mais as próximas semanas algumas lives até chegar o nosso dia. Agradeço a todos. Tem aí meninas da Angola, tem a Marisa, tem a minha pastora Marli, também está assistindo. Tem muitas mulheres Tem aí umas que são as fiéis mulheres aqui aqui. que estão todos os dias, né? Pois é, tem a que estão todos os dias, tem as que começaram hoje, as que começaram hoje. Continuem a assistir as lives, se inscrevam. Tem a minha irmã que também está aqui a me apoiar, que está a me auxiliar, a partilhar os links. Todas vocês vão Muito bom. partilhando com amigas, com a irmã, todas. Vamos encher, porque não terá outra atividade como essa. E é Verdade. gratuita. Quando partilhar com alguém, Aproveita. diz: alô, alô, é gratuita, amor, aqui é grátis. Não precisa Exatamente. pagar nada e ainda terá uma surpresa no final. Você que pode partilhar essa Presente. live, partilha o link para as mulheres se inscreverem, que será muito bom e que nós queremos alcançar o maior número de mulheres, Verdade. porque vai valer a pena e é muito conhecimento e é coisas que vai
que vai edificar cada uma de nós. Não só vocês que vão assistir, mas nós que estaremos lá a palestrar, a falar cada um dos temas, vai nos edificar a nós e a vocês e vai mudar as nossas vidas como palestrante e a de vocês que estão aí a nos ouvir e a partilhar conhecimento, a partilhar história, momentos. Então, eu tempo e obrigado, Fátima. Muito obrigado. Nada, minha Agradeço. querida, eu que agradeço. Foi ótimo. Que Deus abençoe vocês, meninas. Estejam ligados nas nossas redes sociais, que estaremos partilhando todos os dias, os dias das lives. E também vocês vão receber o cronograma com os dias das palestras. Mas desde já se organizem, que é do dia 24 até o dia 28 de março. Tá Exato. bem? Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Até já.